Non è un cacciatore normale. Gli animali li cattura vivi o li spappola. Resina, filo di nylon, esche vive, proiettili. Ma che ci fa? Guarda come l'ha conciata, figlio di puttana. Cazzo, ma che vuole fare? C'è una persona che mi perseguita, mi chiama. Ora comincio sul serio ad avere paura. Come farai a fuggire? Cazzo, l'ha tagliato le braccia. Ha cucito la stoffa del vestito alla pelle. Come farai a gridare? Avevo un piano, l'ho realizzato fino ai minimi dettagli, senza farsi prendere dal panico. Quando lo guarderai negli occhi, Non è uno che improvvisa e non ha paura di noi. sarà troppo tardi. Occhi di cristallo. Un film di Eros Puglielli. Ciao bambini, ciao ragazzi, buongiorno, buonasera, buonanotte, buona fortuna. Então, minhas crianças, meus filhos incautos, meus estranhos, meus freaks, espero que todos estejam bem. Estamos aqui iniciando o primeiro episódio de 2025. Era para ter feito antes, mas tive problemas, assim, imprevistos. Eu estava fazendo um óculos novo e foi uma coisa meio complicada. Um dia eu conto essa novela dos óculos para vocês. Então, agora estou aqui com o meu novo óculos, muito feliz, muito contente. Embora esteja um dia muito quente, de muito calor mesmo. Uma coisa absurda, dantesca, implacável, horrível. E você sabe muito bem que eu odeio calor. Eu detesto calor. Meu DNA não é pra calor. Meu DNA é do frio. É outra coisa. É muito complicado. Ai, é horrível. Se vocês estão ouvindo um vento, algo do gênero, é o ventilador que tá ligado. Porque sem ventilador não dá pra ficar. Em hipótese alguma. Não vou ter um troço aqui no meio da gravação. Então, crianças, o episódio de hoje vai ser... vai ter como destaque, né? Um Neo Giallo, que é muito interessante. Não é tão conhecido, deveria ser. Vou trazê-lo, resgatá-lo das catacumbas, assim, do tempo, do esquecimento, né? Ele é de 2004, que é um Neo Giallo. Um Neo Giallo são os filmes gialli feitos depois da onda, da Era de Ouro, do final dos anos 60... até a metade dos anos 70, que teve uma produção gigantesca, absurdamente gigantesca, tanto na Itália até fora da Itália. Eu já falei de filmes giallo de outros países, vou voltar a esse tema em breve. Então, o Neo Giallo são filmes gialli feitos mais contemporaneamente, vamos dizer assim, dos anos 80, 90, tipo Tenebre. O Dario Argento tem muito Neo Giallo, tem Tenebre, tem o Terror na Ópera, tem o Trauma, tem o Sleepless, que são os dignos de nota, né? Coisas que ele fez depois também, coitado do Argento. Mas esse Neo Giallo que eu falo hoje não é do Argento, ele é de um rapaz chamado Eros Puglielli, um diretor muito talentoso. Ele tem roteiro do Luca De Fulvio, do Franco Ferrini e da Gabriela Blasi. 3 jovens roteiristas, um jovem diretor. É um filme feito por jovens. Ele é um thriller visualmente arrebatador. Ele remete muito ao Seven, né, do David Fincher. Que, aliás, o Seven está completando 30 anos nesse ano de 2025. Ele vai ser relançado em um restauro 4K. Espero que tenhamos a sorte de ter acesso a essas coisas aqui no nosso país, né? Vai ser muito interessante ver o Seven 30 anos depois, né? 30 anos depois, em 4K restaurado. Ele tem essas estilizações visuais do Seven, mas, claro, que o David Fincher pegou tudo isso lá da Era de Ouro do cinema, tanto britânico, principalmente italiano, né? Muita coisa do Argento, do Bava, do Fulci. Pegou a estilização visual, os tableaus de imagens de grande beleza, mesmo numa configuração da violência mais gráfica, mais sangrenta, mas algo de estilizado que o torna belo, de uma certa forma, uma poesia do horror. Então o Seven herdou muito disso, né?
muito dos britânicos também, dos anos 80, como Ridley Scott, o irmão dele, Tony Scott, também. Mas isso é papo para um outro momento. E no decorrer do episódio, vamos mergulhar nesse neo-giallo que chamam no Brasil de Olhos Mortais. E na Itália, o título original italiano é Occhi di Cristallo, Olhos de Cristal. Ele saiu em DVD no nosso país. E ele é de 2004, né, como eu falei. E ele está disponível no YouTube. Não sei se ele está em algum streaming. Isso eu não tenho essa informação. Vocês são espertos, vocês sabem caçar os filmes onde eles estão, vão achar facilmente se tiver algum streaming. Ou no YouTube mesmo, uma cópia muito boa. Mas antes, né, de adentrarmos, né, mergulharmos nesse belo filme do nosso querido Eros Pugliese, vou, assim, introduzir algumas coisas desse início de ano, né? Estamos nesse período tão conturbado, né? Onde essa ascensão nazifascista vindo da América está agora configurada, né? Tudo muito complicado. Há uma sombra de incerteza sobre tudo. Isso me remeteu, crianças, ao início dos anos 80, quando também assumiu a presidência norte-americana um senhor muito conservador, um senhor que cometeu muitos erros, né? Na sua gestão, e mesmo assim foi reeleito, né? Que é o Ronald Reagan. E na era Reagan, nos Estados Unidos, floresceu o nosso querido Slasher, né, que é o filho do Giallo, né? Então, teve essa coisa de se criar um cinema popular cheio de metáforas sobre a violência, sobre a repressão sexual, sobre a epidemia do HIV, da AIDS, estava começando. Tanto que tem essa coisa do Slasher, que a personagem que transa, logo em seguida ela é morta. Então tem toda uma série de simbolismos, né? Isso tudo está muito inserido dentro desse contexto do início dos anos 80, né, desse governo conservador, e agora estamos muitos e muitos anos depois voltando, né, porque a história sempre se repete. Então é isso, né? Eles agora querem acabar, né, com os gêneros, com a agora denominada como comunidade LGBTQIAP+, mas eles não vão acabar porque a Inquisição já tentou isso na Idade Média. O nazismo tentou, não conseguiu. Várias ditaduras ao redor do mundo tentaram, não conseguiram. O governo passado não conseguiu. Eles não vão conseguir, sabe? Não adianta. Isso é caminho sem volta. Não tem como acabar, sabe, com um grupo assim do nada. Eles podem até tentar, mas eles não vão conseguir. Eles não vão conseguir. Unidos somos mais fortes. E a gente tem... Não é nem um compromisso, é um estigma, é uma coisa que está marcada, né? Essa questão da luta pelos direitos, pela sobrevivência, pela liberdade total de expressão, sabe? E é isso, eu não vou falar muito, porque senão eu vou me alongar. Vocês estão aqui para ouvir sobre terror e afins, e horror italiano e uma série de outras coisas. Vou falar de coisas mais interessantes. Ainda mais que você deve estar, eu não sei aonde você está ouvindo agora esse episódio, se é na academia, se é lavando louça, se é passeando com seu pet, que é depois de brincar com seu crush no sofá ou onde for, ouvir um podcast, é gostoso, na hora do seu lanche, não é verdade? Então, enquanto você estiver assim, ajeitando a sua coleção de filmes, uma série de oportunidades locais que possivelmente qualquer pessoa pode estar ouvindo esse episódio, que seja uma coisa prazerosa, que leve entretenimento, leve alegria, leve algo quentinho pra você, né, criança? É bom ter algo quentinho sempre próximo de nós, vai alegrar a vida que já tá tão complicado esse mundo doido, né, gente? Então, né, deixando o Senhor Laranja pra trás, o seu legado, seus asseclas patéticos e desinteressantes, vamos começar a mergulhar mais ou menos. Eu queria comentar rapidamente, antes de falar do Olhos Mortais, que iria comentar do primeiro grande petardo lançado esse ano no Brasil, que foi lançado no resto do mundo no Natal, né? Que é o nosso Nosferatu, né? Do Robert Eggers, que é um filme que meio que dividiu opiniões, tem muita gente falando até ou criticando o fez de maneira adulta, equilibrada. Equilibrada é um termo muito forte, eu digo, de maneira, assim, adulta, vamos dizer assim, sabe? Sem querer biscoitar em cima de críticas, sem querer lacrar em cima do hype, né, do filme.
Aí, lacrar e hype, né? Eu tô usando termos moderninhos, né, crianças? Eu também uso esse termo. Então, eu achei o filme de uma beleza arrebatadora. Ele pegou muito da questão do gótico, a configuração visual do gótico, tanto as imagens criadas pela literatura gótica, a arquitetura, e ele vai direto no clássico do Murnau, de 22. Ele tem essa coisa de situar na Alemanha. É um filme muito interessante nesse sentido. Ele tem toda uma coisa, uma cartela de cores muito interessante. Como ele trabalha com as sombras, os momentos de luz, os momentos onde a escuridão é quase total, os cinzas, os azuis marinhos, essas outras cartelas, outras tensões cromáticas, né? Eu achei o Nicholas Hoult no papel do Thomas Hutter, né? Tá interessante, ele é um menino muito talentoso, até muito correto, né? Agora a moça que interpreta a Ellen Hutter, né? A Lily Rose Depp, sim, ela é parenta do Johnny Depp, é filha do Johnny Depp. Não sei se rolou um nepotismo aí. Era para ter sido a Anna Taylor-Joy, ela não pôde fazer o filme porque estava lá na Namíbia filmando o Furiosa, né? E foi uma pena, né? Porque ela faria toda a diferença, que essa mocinha não conseguiu. Ela é muito simpática, fotografa bem, ela é um rosto interessante, até dentro dessa configuração do gótico, mas né? Eu não quero parecer deselegante, falando de uma moça, né, que está começando. Quem sou eu, né? Mas ela é jovem, ela pode fazer muitos outros filmes, pode melhorar muito ainda. Ela tem a juventude a seu favor, né? E temos o Billy Skarsgård, no papel do Conde Orloff, né? O Nosferatu em si. O Billy, que é o nosso querido It, a Coisa. É maravilhoso. E acho que ele fez o Corvo também, mas eu não vi o remake do Corvo, não tenho condições de opinar, assim. E tem o William Dafoe, né, que é o professor Alan Eberhard von Franz, que é interpretado pelo William Dafoe, que agora é arroz de festa em tudo que é filme, tá em evidência agora, atualmente, né? Grande William Dafoe, grande ator. Então, com esses atores, o filme já ganha muita coisa. Ele tem momentos, assim, me impressionaram muito. A questão da chegada do Hutter lá na Transilvânia, os ciganos na noite com o seu ritual com as tochas. Uma cena muito forte. Tem, assim, constrói uma coisa que até em inglês chama de imagery, sabe? Eu já vou pro exemplo do tableau. O Nosferatu do Robert Eggers é um tableau de belas cenas que fazem aquele diálogo que eu tanto gosto, né? Que eu tanto admiro, que eu tanto me fascina, que é esse diálogo muito forte de cinema e a pintura. Tem momentos que é quase uma coisa pictórica, de construção pictórica. É muito bonito. A entrada do Hutter no castelo do Orloff, os primeiros contatos, que é uma coisa muito atmosférica, muito impressionante. Os momentos em que ele aparece, o Orloff aparece, a parte final, achei de uma beleza arrebatadora, achei um filme muito bonito. Não é uma obra-prima, não é o que muita gente esperava, acho que nem o próprio Robert Eggers não esperava. Ele queria fazer uma homenagem a um filme que é uma espécie de obsessão artística dele desde muito cedo. E ele conseguiu fazer isso. Ele conseguiu. Isso que é sabe, é o grande mérito dele, sabe? É um belo espetáculo, é um belo filme. Não é de todo ruim. Muita gente pegou e descontou tudo na filha do Johnny Depp, sabe? Como se ela fosse... Eu achei uma coisa meio misógina, achei meio, sabe, os argumentos muito fúteis e muito agressivos de alguma parte de algumas pessoas. Mas é um belo filme, eu gostei muito. Mas crianças, é um filme para se ver no cinema. Ele até deve funcionar legalzinho numa TV grande, numa 60 polegadas, numa cópia em HD, aí até é legal, mas é um filme para ver no cinema. Ele tem inclusive, ele tem algumas cópias dele em IMAX, se não me engano. Mas infelizmente não temos IMAX aqui perto. Tinha mais ou menos
no Shopping Bourbon, mas agora mudou. Não sei se ainda existe, porque eu não vejo nada anunciado em IMAX lá. Não sei onde é que tem um IMAX aqui perto agora. Porque eles fazem tudo, IMAX aqui em São Paulo é tudo longe. Você vai ficar só pra uma casta, pode andar muito com seu automóvel, confortavelmente, para ir até o lugar que tem IMAX, né? Que já nos Estados Unidos já é cara de vaca, qualquer cinema da esquina tem, né? Mas aqui ainda tem esse problema, né? Vamos fazer o quê, né? Não vamos lamentar, assim como já deixei lá para trás nesse episódio, lá o Senhor Laranja. Vamos tocar a vida que segue, né? Tem esse lobisomem agora, mas cada vez que a gente pisca, pensa em ir, vem uma crítica destruindo o filme. E não tem uma pessoa, um ser humano, um ser vivo, assim, em condições psíquicas de analisar um filme, que não tenha falado que o filme é uma perda total de tempo. E tempo é uma coisa muito difícil. Aqui em São Paulo a gente vive numa correria, não dá pra se perder tempo, tá? Eu quero muito ver o Baby, que é do mesmo diretor do Corpo Elétrico. Cara, é outra coisa, não tem nada a ver com horror, não tem nada a ver com... É uma obra já mais... Como é que eu vou dizer? É um cinema de guerrilha, que trabalha com essa questão de gênero, essa questão ligada à comunidade LGBTQIA+, mergulha muito na questão dessa comunidade aqui em São Paulo. Estou muito com muita curiosidade de ver. Tem muitas sequências no Largo do Aroche. Deve ser bem interessante. Talvez a gente veja essa semana, vamos ver. E é isso, né, crianças? A vida continua, esse ano novo. Eu não quero fazer projeções, esse ano vai ser... Eu tô deixando a vida me levar, como diria o outro, sabe? Porque o ano passado eu já comecei, 2024, que eu isso, que não sei o que não sei o que. Todo mundo sabe que eu passei em 2024, os horrores que eu passei em 2024. Então eu prefiro não falar nada, deixar o destino seguir seu rumo. Vamos ver o que acontece, tá? Eu prefiro não falar nada, não verbalizar, porque a gente verbaliza muito, o universo ouve e ele acaba devolvendo pra gente. Nunca se esqueçam disso. Pensem muito bem no que vocês falam, verbalizam para fora, sabe? O universo tem muitos ouvidos. Ouça a voz da experiência de um senhor aqui que já viveu muita coisa. Eu sei disso. A gente não pode estar falando muita coisa, tá? Pensem até, mas não falem, tá? Só quando tiverem absoluta certeza. Então, para não dar uma de palestrinha, vamos entrar no Olhos Mortais. Então, como eu falei, esse filme, visualmente, ele tem uma estilização, uma fotografia que trabalha muito, acho que as câmeras que estavam surgindo na época de altíssima definição, a iluminação deixa tudo nítido em vários momentos. Ele tem um início que é bastante perturbador, que ele mostra uma espécie de ateliê, laboratório, onde tem muitas criaturas híbridas feitas com pedaços de seres, e você vê que tem alguém fazendo isso, nós não vemos quem é, e tem uma estilização muito grande. Ele lembra muito nos closes, os big close-ups, inclusive de insetos, lembra muito a fotografia do Fenômeno, do Dario Argento, que na época ele usou uma câmera científica até para fazer isso. Não foi a primeira vez que ele usou uma câmera científica, o Argento usou uma câmera científica no Quatro Moscas no Veludo Cinza para fazer a parte final, né, do filme, a última sequência, e depois retoma essas câmeras de altíssima resolução no Fenômeno, e o Pugliese usou isso nesse filme. E tem uma cena que nós vemos um olho de um desses seres meio empalhados, assim, e nós vemos o reflexo de um vulto abrindo uma porta e fechando. Nós vemos que esse ser, essa sombra, saiu daquele lugar. Depois nós já vemos ele cometendo um assassinato brutal, mais de um assassinato brutal, e aí nós vamos ver, vai surgir a figura do inspetor Amaldi, que é interpretado pelo Luigi Locascio, que é um ator muito carismático, muito expressivo. Ele faz a figura do inspetor, né, do investigador, que é uma personagem muito presente nos filmes de Ali. Tem o investigador que vai tentar elucubrar a trama, quem é o assassino, por quê, vai investigar todos os meandros, todas as pistas que vão surgindo, e ele tem um trauma no passado. Ele é um rapaz que nós vemos no início muito agressivo, né? Com um bandido na rua que está atacando uma moça, e ele é excessivamente agressivo com esse criminoso, e nós vamos saber o porquê disso depois. Existe algo no passado do nosso inspetor
Amaldi, que o tornou tão, assim, reativo com esse tipo de coisa. E ele tem um interesse romântico, né, que é a Lucia Jiménez, que é Judita. Dá para notar que ela tem um nome espanhol. É uma coprodução com a Espanha, o que era muito comum nos filmes de Ali, né? De coproduções com a Espanha, com a França, com a Alemanha, com a Inglaterra. Dificilmente era um filme 100% produzido na Itália por italianos e com italianos. Então, nesses esquemas de coprodução, uma parte do elenco, uma parte da equipe técnica contempla os países que fazem parte da coprodução. Então tem espanhóis no elenco, né? Como o José Ángel Rido, que foi protagonista do Segunda-feira ao Sol, Los Lunes al Sol, que é um filme maravilhoso de 2002. Ele faz o Freze, que é o parceiro do nosso inspetor Amado. Ele é uma figura, assim, ele é mais maduro, então ele é aquela figura que faz com que ele caia na realidade, tenta se acalmar. Não, calma. Tem que ser mais racional e menos passional. Nós vamos ver se desenvolver essa trama que vai mostrar que o nosso assassino ele está montando uma espécie de quebra-cabeça humano. Sim, assim como o assassino do Pieces, né, do Rampicker Simon, ele tá pegando partes de corpos para fazer o corpo de uma moça, vamos dizer assim. E ele tá pegando aqui e ali por motivos específicos. E não se sabe como o assassino é uma pessoa que consegue circular muito bem em vários ambientes, né? Tanto que uma das vítimas, né, ela é morta no seu próprio apartamento durante uma espécie de jantar, de encontro, né, romântico. E é bem perturbadora essa sequência de passagem. E nós vemos esses corpos, essas partes de corpos sendo retiradas e levadas para algum lugar, que nós vamos depois linkar com aquele laboratório de aqueles seres híbridos, né, aquele meio que foi uma espécie de test drive que ele fez para como construir um ser com várias partes. E, claro, isso vai conectar o Frankenstein também, embora não seja a intenção dele reviver esse corpo, mas criar esse corpo, por algum motivo também. E a cada momento que a trama vai passando, nós vemos que o assassino está começando a querer atacar quem? A Judita, a Lucia Jiménez, que é o interesse romântico do nosso inspetor Amaldi. Claro, né? Ele vai ter que ir atrás, tentar proteger a mocinha, e é tudo muito complicado, tudo muito tenso. E nós ficamos vendo o filme se desenvolvendo, cena a cena, imagens muito bonitas, muito estilizadas, tudo sublinhado pela música do Francis Jenner. Eu acho que ele é um compositor francês. Uma trilha sonora deslumbrante, incrível, muito diegética, tem umas vocalizações, assim. É muito legal, muito legal. Há um flerte com vocalizações meio árabes, meio antigas, assim, com toda uma base meio eletrônica, meio com instrumentos de cordas. É muito legal essa trilha. Se vocês acharem ela em algum lugar, eu estou procurando. Não achei no Spotify, infelizmente, mas ainda estou procurando essa trilha. É capaz de ter no YouTube Music. Foi lá que eu achei, por exemplo, a trilha sonora do Rick Wakeman, do The Burning, né? O Chamas da Morte, está lá no YouTube Music, inteirinha. A trilha que é muito legal. Então, fica a dica, né? Se não acharem no Spotify, é possível que seja no YouTube Music. Então, tudo, né? Eu falei tanto da questão visual do filme, da importância dele, desse flerte com a estilização visual num thriller de suspense que remete ao Seven. Essa fotografia é do Luca Coassin, uma excelente direção de fotografia, que ela é uniforme do início ao fim, ela não tem uma falha, uma queda na sua qualidade, até narrativa, por que não dizer, e tudo vai nos conduzindo, né? É aquela pista aqui e ali, e para descobrirmos a identidade do assassino, por que ele está construindo esse ser, né, com partes de corpo, esse ser híbrido, monstruoso. É muito perturbador, mas é muito original ao mesmo tempo. É um diálogo que ele não tenta, por exemplo, colocar easter eggs de filmes de Ali clássicos dos anos 70, por exemplo. Ele procurou criar uma
uma trama muito própria dele. E ele não é inspirado em um livro de capa amarela, por exemplo, como muitos outros ali eram. Ele teve esse trio, né, de jovens roteiristas que devem ter bebido não só nas fontes do antigo giallo, né, do giallo clássico, mas beberam, claro, em fontes como Seven, como outros thrillers, né, de suspense, como O Silêncio dos Inocentes, que é outro grande exemplo, né, que deve ter os inspirado também, entre outras obras, né. E ele tem muito também da estilização visual do Ridley Scott, por exemplo, muito da estilização visual do Pássaro Sangrento, do Michele Soavi, né? Do nosso Deliria, né? Maravilhoso, Stage Fright Deliria, que é também outro filme que eu até já comentei aqui em um outro episódio, que é um giallo slasher, né? Misturado, tudo, que é muito bonito, visualmente muito arrebatador, muito bonito. Ele pegou a coisa como se passa no teatro, né? O Pássaro Sangrento também pegou essa coisa de trabalhar com cenários, com a direção de arte, a favor, né, do filme. Um filme que tem algumas cenas muito bonitas, muito bem fotografadas. Há uma estilização visual quase publicitária e que tem, claro, o que marcou o cinema dos anos 80 em diante, que é a nossa famosa linguagem MTV, principalmente nos anos 80 e 90. A linguagem dos videoclipes, isso é uma coisa muito importante para quem quer estudar o horror dos anos 80. Veja os videoclipes da época, também que foram feitos paralelamente, como Thriller, do Michael Jackson, que é a direção do John Landis, que dirigiu o Lobisomem Americano em Londres, e tantos outros, né? Muitos diretores famosos dirigiram videoclipes na época, como Martin Scorsese, como David Lynch, nosso saudoso David Lynch, que nos deixou essa semana. Então, crianças, o Olhos Mortais é um diálogo que vale muito a pena ser descoberto. Eu tenho certeza que quem ainda não descobriu esse filme vai gostar muito. Ele é um filme que consegue capturar a atenção do espectador do início ao fim. Ele não usa fórmulas fáceis. Ele tem uma narrativa muito interessante, muito densa, e tem essa coisa perturbadora das partes dos corpos, né? Tem alguns momentos um pouco chocantes, mas isso é a gênese do horror italiano desde lá já do final dos anos 60 em diante, de ter essa coisa da violência gráfica hiper estetizada, com uma fotografia super rebuscada, uma trilha sonora, assim, que muitas vezes a trilha até consegue ser mais, sabe, ter mais força dramática, até poder de permanência do que o próprio filme. Uma trilha muito acima da média, sempre. É muito difícil ter uma trilha de um filme de gênero italiano que não seja uma grande trilha desses grandes compositores, né, que eu sempre cito aqui, que eu amo: o Ennio Morricone, o Sergio Cipriani, o Bruno Nicolai, o Pino Donaggio, a Nora Orlandi, maravilhosa, e tantos outros, assim. E falando nisso, dando uma pausa aqui, eu coloquei, já está no Spotify, a playlist Mondo Giallo. Ela vai estar, o link dessa playlist vai estar na descrição desse episódio. Não se preocupem. Já está com umas 3 horas, mais de 3 horas de material. Eu fiz uma seleção muito pessoal de filmes que eu gosto muito, de filmes que eu gosto muito. Espero que curtam. É uma trilha muito boa para deixar de fundo, para mostrar para seus amigos que você é cult e ficar falando sobre cinema de gênero. É legal pra você ouvir em casa, tomando seu drink, relaxando. Pra ouvir em casa também, ouvir na academia ou lavando louça, fazendo o que você quiser. É uma trilha sonora do nosso podcast, vamos dizer assim. É pra acompanhar. Assim, o podcast pode ter... ouçam também, paralelamente, essa playlist, né? Mondo Giallo. E como eu falei, o link dela vai estar na descrição desse episódio. E ainda falando sobre o Olhos Mortais, ele tem essa coisa do Neo Giallo que é um pouco, que vai um pouco além do que chamam de Neo Slasher. Por exemplo, o Pânico, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado. Ele tem a questão da herança da linguagem do videoclipe, tem toda uma roupagem específica. Mas não existe uma diferença sutil entre o Neo Giallo e o Neo Slasher, na minha opinião. Você vendo, por exemplo,
um Tenebre, vendo um Sleepless, vendo esse Olhos Mortais, por exemplo, e você vendo um Pânico, e vendo o Cherry Falls, por exemplo, Eu Sei Que Vocês Fizeram no Verão Passado, tantos outros, o Lenda Urbana, por exemplo, vocês vão sentir a diferença. Claro que a influência, a estrutura, tem muitas coisas em comum, mas eu acho que são vibes diferentes, a do Neo Giallo e a do Neo Slasher. Isso na minha modesta opinião. Eu gosto das duas vertentes, eu gosto dos originais, dos que originaram tudo, né? Mas essas possibilidades de leitura, assim como tem, por exemplo, as releituras, as homenagens, como tem a trilogia da Elaine Cathay e do Bruno Forzani, que é o Amer, A Estranha Cor do Suor do Seu Corpo, o Cadáveres Bronzeados, esses 3 filmes que lidam, é uma experiência estético-narrativa, que trabalha com elementos, com metáforas, com símbolos e signos do cinema de gênero, principalmente italiano, que eles fizeram. Eu sou apaixonado por essa trilogia da Elaine Cathay e do Bruno Forzani, adoro. Então, há toda uma produção, né, feita em cima dessa questão do giallo, assim como do slasher também. Porque agora o slasher ainda está em produção, ainda se produz algumas coisas, como Feriado Sangrento, do Eli Roth, que eu gostei muito, achei bem legal. Eu gostei, tem o tal tem um filme sobre o Dia dos Namorados que tá para ser lançado agora no Dia dos Namorados lá fora, que é 14 de fevereiro, que é o Heart Eyes, se não me engano, uma coisa assim. Olhos de Coração, seria mais ou menos esse o título, pela informação que eu tenho. Talvez até tenha outro nome, tanto lá fora como aqui, mas o projeto inicial tinha esse nome. E também que mantido as 7 chaves, assim, não tem muitas imagens ainda. Deve estar saindo algumas coisas agora. Como saiu agora o trailer do The Monkey, né? Do Oz Perkins, que dirigiu aquele Long Legs que eu já falei pra vocês na lista dos melhores do ano, que eu não achei ele digno de estar nos 10 melhores, né? Mas isso aí é outra discussão. É um filme interessante, que eu tenho muita curiosidade de ver esse ano, The Monkey. Assim como, né, a produção brasileira do Gursos Guild, né, o Doido, e do Gustavo Vinagre, Privadas de Suas Vidas. Sim, que é uma produção da RT Features. Uma produção da RT Features que foi a produtora da Bruxa, né? Entre outras, o Farol também. Estou muito curioso com esse filme. Assim como O Senhor da Morte, do David Cronenberg, que eu não consegui ver na mostra de cinema aqui de São Paulo, mas estou bem curioso para ver. Entre outras coisas, esse ano deve ter coisas bem interessantes, assim, né? Já tiveram episódios falando das projeções, das expectativas para esse ano, mas a princípio são esses que eu sei que eu tenho uma curiosidade maior de ver. Claro, tem outras coisas, né? Tem o quarto filme da Invocação do Mal, que deve ser interessante. Sempre, embora o 3 tenha sido meia boca, né? Mas o 1 e o 2 são muito bons, eu gosto. E tem entre outras coisas, né, que estão pra estrear, e vamos ver o que acontece. Tem muita coisa que eles anunciam também e acaba não chegando aqui. Eu sei que o Macaco, né, o The Monk, vai estrear aqui. Isso já tá programado, né? Pela mesma distribuidora do Long Legs, que distribuiu aqui. E outras coisinhas, né? Parece que O Senhor da Morte também, ou vai ser no cinema, ou vai ser em streaming. Porque Cronenberg sempre é bom, sempre é interessante. E o interessante é que ele, com O Senhor da Morte, ele concorreu no mesmo ano a Palma de Ouro que A Substância, do Khalil Farjah, né? Teve 2 filmes eu não sei exatamente se O Senhor da Morte é 100% um body horror, né? Mas é do filme do criador, né? Do Godfather do body horror, né? Que é o Cronenberg. Então, minhas crianças, como eu falei, Olhos de Cristal, ele existe em DVD no Brasil e ele está no YouTube. Mas no YouTube ele está como Occhi di Cristallo, está no original em italiano. É filme completo. Tem aquele esquema para ver as legendas que eu já falei para vocês, que é meio... tem que apertar uns botõezinhos. Tem tutoriais que explicam como colocar a legenda em português, ou em espanhol, ou aproximado, um idioma aproximado, que vai facilitar a compreensão, né? Ele está com áudio em italiano, é um filme que está no original, e é interessante.
Vejam, vocês vão gostar. Eu pretendo até trazer falar mais de Neo Giallo, tem outras coisas interessantes, né, que foram feitas, mais nos anos 80 também, anos 90, mas pincei esse Olhos Mortais, que é um filme muito expressivo, né, um belo exemplar, né. Uma pena que o Eros Pugliese não fez mais, não se enveredou mais nesse universo. Seria muito bacana, né? Se ele tivesse continuado para nós, que somos fãs. Né? Embora a gente sempre tenha os clássicos para recordar, e tem muito Giallo ainda que não teve uma edição muito boa no Brasil, a gente não teve muito acesso. E tem coisas que precisam vir mais à tona, né? E é isso. E quem sabe, né? Surja um garoto ou uma garota apaixonado, que se descubra apaixonado pelos filmes Giallo e tente fazer a sua leitura desse subgênero, né? Assim como Eros Pugliese fez com seus amiguinhos, né? E surge alguém para continuar a herança, né? Essa herança de ouro do horror italiano, que o cinema italiano está tão em baixa, né? Nas últimas décadas. Já foi uma das maiores cinematografias do mundo, né? Mas a motion picture americana conseguiu acabar, né, com a indústria de cinema na Itália, né? E então, aí fica um pouco mais difícil, né? E tanto aqui no Brasil como lá, trabalhar com cinema de gênero é meio complicado, né? Tanto que você vê a França, a Espanha, sempre com títulos interessantes ligados ao cinema fantástico, né? Aparecendo, tanto em festivais como nos cinemas, nos streamings, né? Sempre aparece coisa muito boa, inclusive de diretores jovens até. E a Itália, sabe, que tem essa tradição, não... Aquela coisa, santo de casa não faz milagre também, né? Mas vamos ver o que acontece. Então é isso. Espero que tenham gostado, tenham se divertido, tenha sido prazeroso ouvir esse primeiro episódio de 2025, que não é tão longo assim, mas já é um petisco, né? Para o que está por vir, tá certo? Eu não prometo uma grande periodicidade, agora que é verão, mas eu tava louco, tava morrendo de saudade de falar, de comunicar com vocês, passar um conteúdo para vocês. Aí eu me lembrei do Olhos Mortais, não, eu vou falar desse filme. Vou falar das grandes qualidades estéticas dele, de como ele vale a pena ser descoberto. E eu espero que vocês descubram e gostem, tá certo? Eu fico muito feliz quando vocês falam que descobriram tal coisa. Eu fico muito feliz de encontrar pessoas dizendo que descobriram o Giallo lá atrás, vendo os vídeos do Cinema Ferox, e que aí continuam me seguindo aqui no podcast. Isso me dá um prazer muito grande, dá uma satisfação muito grande, sabe? Porque por mais difícil que seja o trabalho, mais, sabe, a gente se dedica. Aí aparece um YouTube da vida, nos derruba, puxa o tapete do algoritmo, vamos dizer assim, e que é muito complicado. Tá muita gente reclamando do YouTube, muita gente. Com gente que tem milhares de seguidores no podcast, nos tocadores de áudio, e quando fazem uma versão para o YouTube não tem esse retorno. Tá muito complicado, né? O público mudou muito. A coisa do TikTok influenciou muito. As pessoas têm toda uma geração que não consegue ver mais de 2 minutos de imagem em movimento, é muito complicado. Mas é isso, né? Ficam os filmes de terror e suspense e afins para adultos, como Olhos Mortais. Olhos Mortais não é um filme para adolescente que vai levar sustos e ver assassinos mascarados e afins. Não, é um filme de horror para adultos, como o Dario Argento sempre fez, como o Lúcio Fulci sempre fez. E é assim que tem que ser. Eu acho que o cinema de horror tem que ser feito para adultos, mesmo se for fazer uma produção, um slasher, por exemplo, que teoricamente é para um público mais novo, mas faça isso pensando no público adulto, tá? Sofisticando as suas narrativas, sabe? Sofisticando imageticamente seus trabalhos. Eu acho mais interessante. O filme tem mais durabilidade, mais credibilidade, é menos escolar, vamos dizer. Tá certo, crianças? Então é isso. Muitíssimo obrigado para quem ficou até aqui, mesmo de coração. Eu vou recomendar alguns outros podcasts que eu tenho ouvido. Por exemplo, A Fábrica de Horrores, que eu gostei muito. O Eu Ouço Gente Morta, adoro esse título. Eu Ouço Gente Morta. A Reserva Fantástica, também é um belo podcast. O Rádio 7 Peles. É rádio, o número 7 e Peles, assim que se escreve. Que é muito legal também. 7 Peles, para quem não sabe, é um dos nomes do diabo, do coisa ruim, do cramunhão, do Belzebu. São os famosos 7 Peles. E tem outras coisas com o passar do tempo. Eu vou sempre recomendar algum podcast que eu tenho descoberto, assim. E eu gostei muito. Assim como eu descobri o
recentemente o Terror Sem Medo, que talvez a gente faça um feat em fevereiro, não. Estamos confabulando a respeito ainda. Eu faço com eles, depois eles vão fazer comigo aqui. E é isso. Vamos tocar o barco com calma, com serenidade. E sejam felizes. Busquem isso. Busquem a felicidade, a lucidez. Corram para a luz, assim como fez Caroline. Certo? E que a luz envolva vocês em coisas boas, em coisas incríveis, em coisas prazerosas. Tá certo? É o que eu desejo de coração para você. Um mega beijo.